Professor, o senhor tá montado. Ah, cara, obrigado. Caramba, vou repetir aqui. Desculpem, ó. Valeu, Dai. Vou repetir aqui tudo que eu falei. Então vamos lá, pessoal, bom dia, tá? A aula de hoje a gente vai dar continuidade, né, ao que a gente começou a ver, o assunto de árvores, tá? Vamos falar hoje de árvores balanceadas. Mas antes, eu vou dar aqui só mais alguns avisos para vocês. Primeiramente, quem fez segunda chamada, tá? Na sexta, a nota deve estar saindo hoje, no máximo amanhã. Eu atualizo o PDF lá no AVA e solicito a alteração da nota lá no Unifor Online, ok? Quem está fazendo os exercícios, né? Está aproveitando aí aquela oportunidade para fazer os exercícios lá das listas, né? Quem não fez ou fez de uma maneira que não deveria, né? Usando as coleções do Java, e aí não ganhou ponto. Quem quiser refazer, então tem até amanhã para isso daí. Eu peço só para que me avise, tá certo? Mande o torpedo ou um WhatsApp para mim dizendo que refez as questões, que aí eu vejo, analiso a questão e aí altero a nota lá no Unifor Online, tá bom? Então não esqueçam de me avisar aí quem vai fazer as questões da lista para ganhar pontos. Outro assunto, o trabalho. Algumas pessoas já começaram a fazer trabalho aí, né? Tem alguns alunos que já estão bem adiantados, inclusive, estão tirando dúvidas aí no privado comigo. Hoje eu vou dar aqui algumas dicas, vou falar sobre o trabalho e dar algumas dicas, tá? Até mesmo para evitar dúvidas futuras e tirar dúvidas aí de todo mundo. Então eu vou fazer isso daí agora já no início da aula, ok? E a apresentação do trabalho vai ser a partir da próxima semana, né? Hoje a gente vai finalizar, essa semana a gente finaliza, né, o conteúdo da disciplina, e aí a partir da próxima semana já vou estar disponível para as apresentações. Então, à medida que vocês forem terminando os trabalhos, vocês já podem apresentar. É só me avisar, sobe lá para o AVA e me avisa que a gente agenda aí a apresentação da equipe, tá certo? Então não vai ser todo mundo num dia só. Eu sempre divido a apresentação em alguns dias. Então, basicamente foi isso. Bom, alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Qual a data limite para marcar as entrevistas? A data limite para quê, Dion? A data limite para as apresentações, cara. Cara, a data limite que eu vou estipular lá no AVA é 12 de dezembro, para você enviar o código, né? E aí a apresentação, a data limite é dia. Não, 12 não, dia 11. Data de limite para subir o código, dia 11. Dia 12 é a data limite para apresentar. Vamos só confirmar aqui. Dia 12 é a data limite para subir o código. E aí, dia 13 é a data limite para apresentação. Ok? Tranquilo, professor. Valeu. Beleza. Ok, então vamos lá, né? Recado dado. Agora a gente vai falar aqui do trabalho. Vou tirar aqui algumas dúvidas do trabalho. O que acontece? Nesse trabalho aqui, vocês têm 3 grupos de requisito, né? Então, sugiro que vocês leiam com calma aqui todo esse PDF. E aí, tenham atenção aqui no que eu vou explicar. Os 3 grupos são esses aqui: entrada de dados, saída de dados e a geração do índice remissivo. Tá certo? Como é que vai funcionar aqui? O que é que eu vou testar nesse trabalho? Em primeiro lugar, você tem uma entrada de dados. Como é que vai ser a entrada de dados
desse programa que vocês vão construir. Vocês vão ler 2 arquivos, ok? Vai ter que fazer a leitura de 2 arquivos do tipo texto, tá? O primeiro arquivo, ele tem as palavras-chave que vão fazer parte do índice, e o segundo arquivo vai ter o texto que vai ser lido e gerado o índice remissivo, tá certo? Então você vai ter como entrada de dados 2 arquivos. Para esse exemplo aqui, ó, eu tenho aqui o texto, né, que eu vou gerar o índice remissivo, e tenho aqui as palavras que vão fazer parte do índice remissivo. Então, eu coloquei lá no AVA junto com o PDF, tem um exemplo, né, que contém esses 2 arquivos aqui, para vocês poderem testar. Então, vamos abrir aqui para a gente ver detalhadamente. Bom, o primeiro arquivo, contendo as palavras-chave, uma palavra em cada linha, né? Então você coloca aqui, não precisa estar em ordem alfabética, você pode simplesmente ir incluindo palavras aqui, tá certo? E o arquivo que tem o texto. Então esses 2 arquivos vão ser a entrada de dados. O usuário vai digitar lá o nome, caminho, sei lá, como você achar melhor, e você vai ler esses 2 arquivos. O segundo requisito, o segundo grupo de requisitos, na verdade, vai ser a geração do índice remissivo. O que é que você vai fazer? Você vai pegar aquelas palavras-chave, vai incluir no índice, né? Você vai ter uma estrutura de dados que vai representar esse índice. Aí você vai utilizar aí um método eficiente, né? Que seja eficiente, que vai verificar se uma palavra lida pertence ao índice. Eu vou dar uma dica já já para vocês. E vão usar, para construir esse índice, 2 estruturas de dados. Uma árvore de busca e uma tabela de dispersão. Ok? Então, vocês vão usar essas 2 estruturas para construir um índice de vocês. Como é que vai ser a construção desse índice? Tá? A dica que eu vou dar aqui para vocês é a seguinte. Lembram quando a gente trabalhou com tabela hashing de endereçamento fechado, né? Como é que funcionava a tabela hash de endereçamento fechado? Ele gerava o endereço e dentro de cada posição da tabela eu tenho listas, onde eu vou ter os elementos, né? A dica que eu dou para vocês para construírem esse índice é o seguinte: usa a tabela hash para armazenar dentro de cada posição palavras que começam com a mesma letra. Ou seja, você vai ter uma tabela hash com 26 posições. Ok? Então você teria aqui uma tabela hash que teria 26 posições, onde cada posição seria correspondendo a uma letra do alfabeto. Então, por exemplo, vocês teriam uma tabela hashing que ia de 0 a 25. A primeira posição, na posição 0, você vai armazenar todo mundo que começa com a letra A. Então você pega lá a primeira letra da palavra, faz um cálculo lá, né?
a partir do código da tabela ASCII daquela letra e faz esse código da letra A ser gerado como 0. Então a letra A é 0, letra B é 1, letra C é 2. Então você vai ter aqui uma tabela hash que vai pegar a primeira letra da palavra e ela vai calcular a posição dela aqui dentro. Aí o que é que você vai armazenar dentro de cada posição? Em vez de armazenar uma lista dinâmica, você vai armazenar uma árvore binária de busca, tá? Lembrando que quando a gente falou de endereçamento fechado, eu deixei isso bem claro, que a lista, né, é uma das maneiras de você armazenar os elementos numa tabela hash de endereçamento fechado. Então, para que você tenha uma busca mais eficiente, você pode colocar aqui dentro uma árvore binária de busca. Então, dentro de cada posição da tabela, você vai ter aqui uma árvore binária de busca. E dentro dessa árvore binária, você vai ter o quê? Palavras que começam com a mesma letra. Então, somente letra A, somente letra B, somente letra C, tá? Então, você vai ter isso daí. Então, como é que ficaria aqui? Só um exemplo. Você teria isso aqui. Vou desenhar a árvore deitada, né? Só por questão de espaço. Pronto. Então, você teria dentro de cada posição uma árvore binária de busca. E aí, sempre que você for, por exemplo, inserir as palavras, você vai colocá-las dentro daquela árvore. Tá? Então, dentro de cada posição, uma árvore binária de busca. Professor, mas precisa tudo isso? Precisa. Porque vamos lembrar o seguinte, a gente está falando de índice remissivo. Tá? Obviamente que esses arquivos aqui são pequenos. Isso aqui é apenas um arquivo de teste para você ir testando o teu programa. Mas na prática, se você pegar um livro que tem centenas de milhares de letras, se você não tiver uma estrutura eficiente, a geração do índice vai demorar muito tempo. Por quê? Como é que você vai construir o índice? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar essas palavras-chave e vai jogá-las dentro da tabela hash. Então você vai colocar, ler palavra a palavra e joga dentro da tabela hash. Então essas palavras vão ficar aqui, né, armazenadas nas árvores. Um índice remissivo real, ele não tem apenas 8, 10, 20, ele tem centenas de palavras-chave, tá? Dependendo do livro, pode ter até na ordem de 1000, né? Enfim, então você vai jogar essas palavras-chave na tabela hash, e aí depois você vai percorrer o texto e pegar palavra por palavra do texto e vai fazer a busca dentro da tabela hash. Então, por exemplo, good. Você vai procurar good dentro da tabela hash. Então, como é que vai ser a busca aqui? Vai pegar o G, calcula o endereço, vem direto aqui e busca a palavra dentro daquela árvore binária de busca. E aí o processo de busca dentro da árvore binária, né, é algo que a gente já viu que é bem eficiente, bem rápido. Na hora que ele encontrar aquela palavra, o que é que você vai fazer? Você vai acrescentar no nó daquela árvore a linha que você está lendo naquele momento. Então, o nó da tua árvore aqui no trabalho, além da palavra, você vai ter aqui junto uma lista de páginas, né? Então, toda vez que você encontrar a palavra dentro do índice, você acrescenta lá naquela lista, que vai estar aqui nesse nó, né? Você acrescenta naquela lista o número da página que você está lendo no momento. E aí o processo vai
se repetir, né? O código em si, ele vai ficar muito pequeno, né? Então, você lê a palavra, pesquisa lá na tabela, passando a linha onde ele está. Se ele encontrar, ele insere a linha. Aí vai para a próxima palavra. E vai fazendo isso palavra por palavra. Cada palavra do texto, você vai fazer isso. Busca na tabela e, caso encontre, você coloca a linha dentro da lista de páginas, da lista de linhas, desculpa, que o nó armazena. E aí vai. Ok? No final, o que é que você vai fazer? Você vai mandar exibir a tabela hash. Tá? Na hora que você mandar exibir a tabela hash, o que é que vai acontecer? Como a tabela hash já está organizada por ordem alfabética, né? Cada posição aqui é A, B, C, e dentro de cada posição da tabela tem uma árvore binária de busca. Na hora que eu mandar exibir, já vem tudo ordenado, né? Então tudo já vai sair em ordem alfabética. Aí como é que vai ser a ordem? Como é que vai ser a saída de dados? Saída de dados vai ser um arquivo, você vai gravar um arquivo TXT que vai ter um índice remissivo. Então a saída de dados seria isso daqui. Você ia gerar, né, palavra e a lista de páginas, de linhas onde aquela palavra aparece. Palavra e a lista de linhas onde aquela palavra aparece. Palavra e a lista de linhas. Ou seja, você vai mandar exibir o conteúdo do nó, né? Do nó daquela árvore. Lembrando que a sugestão que eu estou dando aqui é o nó da árvore vai ter a palavra e uma lista de linhas, né? Lista de números de linha. Pronto. E a saída vai ser extremamente simples, tá? A saída é o mais simples aqui do trabalho. Ok? Tranquilo aí, pessoal? Dúvidas? Ficou claro a dica? Beleza. Ok. Bom, então, trabalho explicado aí, dada a dica, né? Com detalhes. Vocês já podem usar tudo que a gente viu até agora, né? De árvore. Na aula passada a gente finalizou a nossa implementação. Nossa árvore aqui já está completa, né? Já adiciona, já pesquisa. Ah, falta remoção, né? Falta remoção. Vamos ver hoje. E já exibe. Mas com o que vocês têm, já dá para fazer o trabalho, né? Tranquilamente, já que o trabalho não exige, não precisa de remoção. Tá certo? Ok. Então vamos lá. Vamos ver aqui a remoção. Como é que é feita a remoção na árvore binária de busca. Até o momento, vimos a inserção, a pesquisa, e hoje a gente vai trabalhar com a remoção, tá? Vamos implementar aqui. O que acontece? A remoção, ela é feita de forma diferente para cada caso. Então, eu tenho 3 casos aqui que precisam ser tratados, tá? O primeiro caso é o nó que vai ser removido, ele não tem filho. O segundo caso, ele tem apenas um filho, e o terceiro caso, ele tem 2 filhos. Então, a gente vai ter que
verificar quantos filhos o nó tem para poder fazer a remoção de acordo, tá? Primeiro caso, o nó que vai ser removido não tem filho. Então, como é que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai localizar o nó. Como ele não tem filho, a gente simplesmente vai descartar esse nó. A gente vai jogar nulo, né? Como é que eu faço isso? Eu vou jogar nulo no atributo aqui do nó pai, né? Para que eu perca essa ligação. Como é que ficaria aqui visualmente? Vamos só... Vamos só inserir esses elementos aqui. Para a gente simular. Sete, cinco, 12, 2, 6, 9, 21. Então, como é que a gente vai proceder? Se eu quiser remover o 9, eu vou buscar o 9. 9 é maior do que 7. 9 é menor do que 12. Achou o 9, quebra esse link aqui. E a minha árvore vai ficar assim. Ok? Então, esse vai ser o processo, o procedimento. Como é que a gente vai implementar isso daqui? Bom, em primeiro lugar, vou verificar se a minha árvore tem algum elemento lá dentro. Ou seja, se a raiz é diferente de nulo. Ok? Se a raiz for nula, eu não vou fazer nada. Minha árvore está vazia. Se a minha raiz ela é diferente de nulo, o que é que eu vou fazer? Eu vou mandar remover o elemento da raiz da minha árvore. Então aqui eu vou ter o mesmo processo, o mesmo procedimento, a mesma lógica que a gente usou no adicionar e no pesquisar. Tá? Observem aqui que eu vou ter um método auxiliar, né? Um método, uma sobrecarga do método que vai me auxiliar no processo. Tá? Eu tinha isso no adicionar e vou ter isso lá. Tinha isso no adicionar, no pesquisar e vou ter isso no remover. Então a gente vai construir aqui esse método que vai fazer a remoção. Esse método auxiliar aqui que vai fazer a remoção. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a busca, né, do elemento, ver se ele está na minha árvore. E aí, se não tiver, eu não vou fazer nada. Mas se tiver, eu vou proceder com aquela remoção. Então, esse processo ele vai ser semelhante ao da pesquisa. É exatamente esse mesmo processo. Verifico se ele faz parte, né? Se o elemento está na raiz. Se ele estiver na raiz, o que é que eu vou fazer? Eu vou analisar o caso e remover o nó.
Se o elemento não estiver na raiz, eu verifico se ele é menor do que a raiz. Se ele for menor do que a raiz, eu vou fazer o quê? Eu vou mandar remover do lado esquerdo. Então, se ele for menor, eu vou mandar remover o elemento a partir da raiz esquerda. Ok? Só que aí eu não vou precisar mais disso daqui, ó. Se eu tiver subárvore na esquerda, ou seja, se a subárvore à esquerda é diferente de nulo, eu mando remover o elemento lá naquela subárvore. Agora, e se o elemento que eu estou removendo não for menor? Se ele for maior, aí eu vou mandar removê-lo da subárvore direita. E aí eu caio na recursividade, né? Vou cair na recursividade e a recursividade vai fazer essa pesquisa até ele encontrar o elemento que eu quero remover. Se ele não encontrar, ele vai finalizar sem remoção nenhuma. Mas se ele encontrar, ele vai cair aqui e aí ele vai começar a análise do caso. Vamos analisar quais são, né? Em qual dos três casos ele vai cair. Bom, primeiro caso, que é esse aqui, ele não tem nó. Então, como é que eu sei que o nó... Desculpa, ele não tem filho. Como é que eu sei que o nó não tem filho? Como é que eu sei, pessoal, que um nó não tem filho? O que é que vocês me dizem? Como saber que um nó não tem filho? Quando o elemento não tem um dado. Quando o quê? Repete aí, Daio. Quando o elemento não tem um dado. Um nó, na verdade. Não. Eu quero saber quando é que o nó não tem filho. Como é que eu sei aqui, programando no algoritmo, como é que eu vou saber identificar que o nó não tem filho? Como é que eu vou saber, por exemplo, que o nó que eu estou aqui atualmente, encontrei o 9, beleza. Como é que eu vou saber que ele não tem filho? Olhando aqui para o nó da minha árvore. Qual é a situação que vai me dizer, indicar, né? O que é que eu vou escrever aqui para descobrir que o nó não tem filhos? A condição aqui do nó que vai me dizer isso daí. Exatamente, Daio. Então a gente vai testar se ele tem filho na esquerda, né, e na direita. Então se o nó, né, se o esquerdo do nó é igual a nulo e filho direito também é nulo, significa que ele não tem filhos. Então, como é que eu vou fazer isso daqui? Simplesmente jogar nulo para quebrar esse link aqui. Bom, eu tenho que saber quem é o pai desse nó. Então, eu só consigo remover um nó se eu souber quem é o pai dele. Tá certo? Então, aqui, pessoal, tem duas opções. Tá? Eu vou mostrar a primeira, mas vou implementar a segunda. Ok? A primeira opção que vocês podem encontrar em alguns livros é fazer o nó, armazenar o endereço do pai dele.
Então, uma possibilidade seria você ter aqui, dentro do nó, a informação, né, o endereço do pai. Aí toda vez que você for adicionar um elemento, você vai ter que guardar, né? Você vai ter que dizer quem é o pai dele, para que ele possa armazenar isso daí. Ok? Então, na hora que eu for armazenar, eu vou criar aqui o nó, vou atribuí-lo para o esquerdo, eu vou precisar dizer quem é o pai dele. Eu vou precisar dessa informação aí. Aí eu teria que passar como parâmetro aqui o endereço do pai. Eu passaria aqui para o método adicionar o endereço do nó pai. Aí eu precisaria ter isso daqui. Que na hora que eu criar o nó, eu já digo quem é o pai dele. Então, o pai, opa, que é pai. Então, quando eu adicionar um elemento na raiz, eu tenho que dizer quem é o pai desse cara aqui. Pai desse nó aqui. E aí, esse endereço do pai, eu vou passar aqui como parâmetro para o construtor do nó. E aí eu vou guardar sempre o endereço do pai. Ok? Então, você vai ter que ter mais programação, mas pelo menos você já tem lá o endereço. Ok? Então, essa é uma maneira de você fazer. A outra maneira seria o quê? Eu não vou guardar o endereço do pai, deixar o meu nó apenas com o direito e com o esquerdo. E aí, como é que eu vou fazer para ter acesso ao endereço do pai? Bom, na hora que eu for remover o nó, na hora que eu chamar o método remover, eu vou mandar remover aqui o elemento nessa subárvore aqui esquerda. Aí, nesse momento, eu posso dizer quem é o pai dessa subárvore. Ou seja, em qual nó, né? Qual é o nó que é o pai dessa subárvore aqui. Aí eu passaria essa informação como parâmetro para o método remover, né? Então, o pai desse raiz ponto esquerdo, quem é? É o raiz. Do mesmo jeito aqui. Então, vou passar como parâmetro também o endereço do nó pai. E aí eu não preciso ter armazenado dentro do meu nó, tá? Obviamente que quando eu chamar agora aqui a primeira vez, né? Quem é o pai da raiz da árvore? Por definição não existe. Então eu vou botar aqui nulo, já que não existe nó pai da minha raiz da árvore. Pronto, então agora, o que é que vai acontecer? Toda vez que eu chamar o remover, eu passo como parâmetro o endereço do pai dessa subárvore aqui. E aí agora eu tenho acesso ao pai. Ele não vai ser armazenado, mas ele vai começar a ser passado como parâmetro nas várias chamadas recursivas. Então aquela informação vai estar disponível para mim. Ok?
Pronto. Agora que eu sei quem é o endereço do pai, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer pai ponto esquerdo receber nulo. Para quebrar esse vínculo aqui, ó. Aí ele quebra essa ligação entre o 9 e o 12. Só que tem um detalhe. Eu estou fazendo isso daqui, pai esquerdo recebe nulo, porque o 9 é filho esquerdo. Mas e se o 9 fosse filho direito? Bom, se o 9 fosse filho direito, então eu teria que fazer pai ponto direito recebe nulo. E aí, como é que eu vou saber qual dos dois eu vou executar? Eu preciso, então, descobrir se o nó que eu estou removendo é filho esquerdo ou é filho direito. Se ele for filho esquerdo, eu vou jogar nulo no atributo esquerdo do pai. Se não, é porque ele é filho direito, eu vou jogar nulo no atributo direito. Como é que eu sei, então, que o nó que está sendo removido é filho esquerdo? Bom, se o nó que eu estou removendo, né? Esse cara aqui, ó, raiz. Se o nó que eu estou removendo tem um endereço igual ao pai ponto esquerdo, ou seja, o endereço que está armazenado lá no atributo esquerdo do pai é igual ao endereço do nó que eu estou removendo. Então, nesse caso, significa que o raiz, né, o nó que eu estou removendo é o filho esquerdo. Se não for, se o endereço do nó que eu estou removendo não for igual ao do esquerdo, então é porque ele é o direito. Lembrando que aqui nesse momento eu já sei que o elemento que eu vou remover está armazenado nessa raiz. Então aqui eu já tenho certeza que o nó que eu estou é o nó que vai ser removido. E eu sei que ele não tem filho. Então agora eu já estou só verificando se esse nó ele é filho esquerdo ou é filho direito. Então se o nó que eu estou removendo for filho esquerdo, eu jogo nulo nesse atributo esquerdo. Se não, eu jogo nulo no direito. Pronto. Então com isso daqui, eu já removo o nó que não tem filhos. Ok? Vamos fazer aqui um teste para ver se está funcionando mesmo. Então vamos lá. Vou só botar esse mesmo exemplo aqui. 7, 5, 12, 2, 6, 9, 21. 19 e 25. Então vou exibir. Vou mandar remover 9 e vou exibir novamente. Se remover aqui, eu vou deixar ele como privado, como a gente fez lá com o adicionar. Né? O auxiliar a gente estava deixando como privado, que vai ser usado apenas dentro da nossa classe árvore binária. Então vamos fazer aqui o teste. E aí a gente vai ter esse resultado aqui. O 9 vai simplesmente ser descartado.
Opa. Vou mandar exibir em ordem. Vou só botar aqui um print line. Pronto. Nossa árvore original. Mandamos remover um 9 e o 9 desapareceu da árvore. Exibida em ordem. Não deu no point exception. O 9 saiu. A árvore está sendo exibida na ordem correta. Então, pelo visto, tudo ok. Tá? Então, aqui a remoção do nó quando ele não tem filhos. Esse aqui é o nosso primeiro caso. Tranquilo aí, pessoal? Dúvidas? Joia. Vamos lá então agora para o segundo caso. O nó que vai ser removido, ele tem um filho apenas. O que é que acontece? Se eu mandar remover o 12 agora, o nó ele vai ser cortado da árvore. Como? O único filho que ele tem vai ser ligado diretamente ao pai dele. Então o 7 agora vai ter como filho o 21. Eu vou cortar essa ligação aqui, do 7 com 12, atribuindo o endereço do único filho dele para o pai. E aí a minha árvore vai ficar assim. Então, como é que ficaria aqui nossa visualização? Ele vai buscar o 12, 12 é maior do que 7, vai encontrar o 12 aqui, e o 7 agora vai apontar para o 21. E aí a minha árvore vai ficar dessa maneira. Então, quando eu tiver apenas um filho, eu vou ter que fazer esse procedimento. Tá? Então, vamos lá. Como é que eu sei? A pergunta agora é: como é que eu sei que o meu nó tem apenas um filho? Qual é a condição que vai dizer que o nó tem apenas um filho? O que é que vocês me diriam aí? Como saber que o nó tem um filho apenas? Exatamente. Eu vou testar se tem um filho na esquerda ou um filho na direita. Então eu tenho duas. Esse caso de ter um filho apenas, ele se divide em dois. Eu posso ter um filho do lado esquerdo ou um filho do lado direito. Exatamente, Dai. Então, a gente vai desmembrar isso daqui em dois, né? Em dois subcasos, vamos dizer assim. Eu tenho apenas um filho à esquerda e vou ter apenas um filho à direita. Como é que eu vou saber que ele tem um filho na esquerda? Bom, é quando o raiz esquerdo é diferente de nulo e o raiz direito é igual a nulo. E como é que eu sei que ele tem um filho na direita? Quando o esquerdo é nulo e o direito é diferente de nulo. Então, aqui são as duas situações onde ele tem apenas um filho. Ou o filho esquerdo ou o filho direito.
O que é que eu vou fazer no caso, neste caso aqui, ó? Ele tem um filho direito, né? O nó que eu vou remover tem apenas o filho direito. É esse caso aqui de baixo, que a gente vai implementar primeiro. Ele só tem um filho direito. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o endereço desse filho direito e vou atribuir para o nó pai. Só que eu vou atribuir para qual atributo? Direito ou esquerdo? Aí vai depender se o nó que eu estou removendo é filho direito ou esquerdo. Como nesse caso, o 12 é filho direito, eu vou pegar o filho direito do 12 e vou atribuir para o atributo direito do nó pai. Então eu vou ter que verificar aqui se o nó que eu estou removendo é direito ou esquerda, tá? Eu vou fazer essa mesma verificação aqui, ó. Eu preciso disso daqui. Então, eu vou verificar se o nó que eu estou removendo é esquerdo ou direito. Se ele for esquerdo, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o endereço do único filho dele, que neste caso aqui é o direito, e vou atribuir lá para o esquerdo do pai. Agora, se o nó que eu estou removendo não é esquerdo, então é porque ele é direito. Então eu vou atribuir o único filho desse nó para o atributo direito do pai. Pronto. Então, dependendo do nó que eu estou removendo, se ele é direito ou esquerdo, eu vou pegar o endereço do filho dele, do único filho dele, que nesse caso é o direito, e vou atribuir lá para o pai, para o esquerdo ou o direito, conforme o nó que eu estou removendo. Essa mesma situação vai ser verificado aqui, quando ele só tem o filho esquerdo. Só que aí, nesse caso, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o endereço do filho esquerdo e atribuo lá para o nó pai. É o único filho que ele tem, né? É o esquerdo. Pronto. Então agora a gente tem aqui a segunda situação implementada. Ele tem apenas um filho, tá? E ele ter apenas um filho implica dizer que esse único filho ou é o filho esquerdo ou ele é o filho direito. Ok? Vamos testar, né? Eu vou remover o 9, agora eu vou remover o 12. Vou fazer aqui esse teste. Beleza. Então, árvore original, mandei remover o 9, saiu o 9. Mandei remover o 12, saiu o 12. Árvore sendo exibida em ordem, não deu null point exception, então beleza. Tá? Então a remoção do 12, né, do elemento que só tem um filho, né, já está agora concluída. Ok? Tranquilo, né? É só seguindo lá mesmo aquele passo a passo. Bom, para finalizar, terceiro caso. O nó a ser removido tem dois filhos. Aí o terceiro caso, ele é um pouco mais delicado, tá? Por quê? Quando o nó tem dois filhos, vem a pergunta: qual dos dois filhos agora vai ser o filho do nó pai, né?
Então, como é que é o processo aqui? O processo, ele não vai remover o nó propriamente dito, tá? Ele vai tentar simplificar essa questão. Aí, como é que a gente vai fazer? Por exemplo, eu quero remover o 12, tá? Vou voltar aqui a árvore para o que era antes. Vou deixar lá o 9 e o 12. Então, voltar aqui. Pronto, 9 e o 12 de volta na árvore. O que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro encontrar o menor valor da subárvore direita do 12. Então, eu vou pegar o menor valor da subárvore direita do nó que eu quero remover. Neste caso, eu vou encontrar que é o 19. O que é que eu vou fazer? Eu vou substituir o valor do nó a ser removido por esse valor aqui que eu encontrei. Ou seja, eu vou pegar o 19 e vou atribuir para esse nó aqui, ó, que eu vou remover. Então, o 12 desapareceu. Eu não removi o nó propriamente dito da memória, eu apenas substituí o valor dele. Ou seja, ele foi removido, digamos assim, virtualmente, né? O 12 não está mais na árvore. Quem está agora no lugar dele é o 19. Só que agora eu tenho um problema. O 19 era para ter aqui uma árvore intermediária, só para a gente visualizar isso. Mas o 19, ele agora está repetido, ele está duplicado. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que remover essa duplicata da subárvore direita. Então, como eu vou ter o 19 agora aqui, ó, no lugar do 12, eu tenho que mandar remover o 19 que está lá na subárvore direita. E aí ele vai buscar remover aqui o 19, que era filho do 21, e a minha árvore vai finalizar dessa maneira aqui. Quando eu mandar remover essa duplicata, eu vou cair sempre no caso 1 ou 2. Dele ter um filho ou dele não ter nenhum filho. Ok? Aí, por que eu tenho que pegar o menor valor da subárvore direita? Bom, porque o menor valor da subárvore direita, ele é o sucessor imediato do nó que eu estou removendo. Então, quem é o sucessor imediato aqui do 12? É o 19. Ele é o menor valor que está aqui do lado direito do 12. Então, logo depois do 12 vem o 19. Então, eu estou substituindo o 12 pelo sucessor imediato dele. E aí eu mando remover esse cara lá da subárvore direita. A minha árvore vai continuar em ordem. Eu vou manter aquela relação de ordem. Esquerda é menor, direita é maior. E o 12 vai ter saído da minha árvore. Ok? Então, como é que eu vou implementar isso daqui? Em primeiro lugar, eu tenho que buscar o menor valor da subárvore direita. E aí depois eu vou substituir o nó que eu vou remover, o valor dele eu vou substituir pelo menor valor. Então vamos fazer o seguinte, vamos nos abstrair. Vou pegar aqui. Vamos incluir o último caso. O nó tem 2 filhos. Como é que eu sei que o nó tem 2 filhos? O esquerdo é diferente de nulo e o direito é diferente de nulo, tá? No caso aqui, eu poderia até tirar esse if aqui, deixar só com o else, né? É o único caso agora que restou. Mas eu vou deixar isso só para ficar claro que essa condição aqui é dele ter 2 filhos. Então, o que é que eu vou fazer? Vamos nos abstrair e vamos fazer de conta que já existe um método implementado, eu vou chamar ele de min, e ele vai buscar, a partir de uma raiz, quem é o menor valor daquela subárvore. Então, eu vou dizer o seguinte, raiz ponto direito. Aí esse método min vai retornar para mim esse valor, o menor valor que está armazenado nessa subárvore. Aí o que é que eu vou fazer com esse menor valor? Eu vou substituir o dado lá da
desse nó que eu estou querendo remover. Então, esse método pega o menor valor, retorna, e aí eu substituo o valor da minha raiz, né? Desse meu nó que eu quero remover. Pronto. Só que agora, o 19 vai estar aqui, mas ele está duplicado. Aí agora eu tenho que mandar remover o 19 da subárvore direita. Então, vou chamar o método remover. Aí ele removeu o 19, mas o 19 ele está armazenado aqui já, ó, o valor dele. Então, eu vou aproveitar essa variável aqui. Eu vou mandar remover o 19 a partir da subárvore direita. E quem é o pai da subárvore direita? Esse nó que eu estou removendo aqui, ó. Pronto. Com isso, esse remover é uma chamada recursiva, né? Ele vai atrás de remover esse valor aqui, só que da subárvore direita. E ele vai acabar caindo ou no caso 1 ou no caso 2, sempre. Ele nunca vai cair no caso 3, senão eu ia ter um loop infinito, né? Então ele cai sempre no caso 1 ou caso 2. Ok? Bom, e esse método min? E esse método min? Esse método a gente vai implementar da seguinte maneira. Vou mandar retornar o valor, né? Ele vai receber aqui um nó. Vai ser a raiz de uma subárvore. Então, que é o menor valor de uma árvore? Vamos pegar aqui a árvore original. É o menor valor de uma árvore qualquer. Bom, como os menores elementos estão do lado esquerdo, eu sei que o menor valor vai estar aqui do lado esquerdo. Então, o menor valor dessa árvore inteira é o menor valor da subárvore direita. Mas quem é o menor valor dessa subárvore direita? Bom, é o menor valor dessa subárvore aqui, desculpa. O menor valor da árvore toda é o menor valor da subárvore esquerda, desculpa. E quem é o menor valor dessa subárvore esquerda? Aqui. É o menor valor dessa subárvore aqui, ó. Então, é um conceito recursivo. O menor valor de uma árvore é o menor valor do lado esquerdo. Ok? Então, vou retornar o menor valor do lado esquerdo. Sempre. Agora, chegamos nesse caso aqui do 2. Quem é o menor valor dessa subárvore aqui, ó? Bom, é o menor valor da subárvore esquerda. Mas não tem subárvore esquerda. O esquerdo é nulo. Então, neste caso, o menor valor dessa subárvore é esse próprio nó aqui. É o nó raiz. Então, se o raiz ponto esquerdo é nulo, eu vou retornar. Eu não tenho para onde descer, não tenho subárvore esquerda, então eu vou retornar o dado daquele nó. Senão, eu retorno o menor valor do lado esquerdo. Então agora, eu tenho um método que vai me dizer, vai procurar o menor valor de uma árvore qualquer. Ele vai sempre procurar para o lado esquerdo, porque é para onde estão os menores valores. Quando a subárvore esquerda não existir mais, é porque ele chegou no menor valor possível do lado esquerdo. E aí ele retorna o próprio dado daquele nó. Enquanto tiver
filo esquerdo, ele vai retornar o menor do filo esquerdo. E aí ele vai descendo até chegar nesse limite aqui. Esse aqui, então, é o menor. Pronto. Então, o mínimo já vai fazer isso daqui para a gente. Ele retorna o valor, o menor valor da árvore, colocamos aqui, substituímos o dado do nosso nó, e aí a gente manda remover esse dado lá da raiz, da subárvore direita. Vamos testar aqui. Eu vou remover o 12. Eu vou deixar o 9. 9 fica. Eu vou mandar remover o 12 direto. Vamos ver o que vai acontecer. Então, tá aqui a árvore original. Mandei tirar o 12. O 12 sumiu. Ele foi substituído pelo 19. E aí, o 19 que estava duplicado foi removido. E a minha árvore ficou assim, em ordem. Ou seja, funcionou, né? Foi removido. Tá certo? Então, esse é o terceiro caso. Dúvidas aí, pessoal? Esse caso é um tanto peculiar, né? Porque ele tem realmente esse detalhe aí de buscar o menor valor do lado direito, tá? E aí tem uma informação aqui, pessoal, uma observação. Dependendo do livro que vocês estudem, ou do site, ou do vídeo que vocês assistam, enfim, dependendo da fonte de estudos que vocês vão usar, vocês podem encontrar esse algoritmo implementado de um jeito diferente. Como assim? Em vez de buscar o menor valor da subárvore direita, você pode pegar o maior valor da subárvore esquerda. É uma variação desse algoritmo. Por que eu pegaria o maior valor da subárvore esquerda? Porque ele é o antecessor imediato do 12. Então, nesse caso, eu substituiria o 12 pelo antecessor imediato dele, que nesse caso é o 9. Tá? Então, seria uma outra maneira de implementar. Como é que faria isso? É só você ter, né, um método que vai buscar o maior valor da árvore. E aí agora você manda buscar do lado esquerdo. Ok? E aí depois você manda remover aquele cara do lado esquerdo. E como é que seria esse método max? Seria parecido com o min. Só que neste caso aqui, max, né? Ele vai buscar o quê? É o maior valor de uma árvore. Como os maiores valores estão sempre do lado direito, o maior valor da árvore é o maior valor da subárvore direita. Mas quem é o maior valor dessa subárvore direita? É o maior valor dessa subárvore aqui direita. E quem é o maior valor dessa subárvore direita? É o maior valor dessa subárvore aqui direita. Então, observe que aqui a gente está pegando sempre o maior valor da subárvore direita, a chamada recursiva. E quem é o maior valor dessa subárvore direita? Bom, é o maior valor da subárvore direita dele aqui. Mas ele não tem subárvore direita. Então, cheguei no máximo aqui quando eu podia. Ou seja, se a subárvore direita é nula, eu não tenho mais para onde descer. Esse aqui é o maior valor. Então, se a subárvore direita, se o raiz direito é nulo, eu não tenho mais para onde chamar a função recursiva para o lado direito. Então, vou retornar o valor desse nó. Então, max retorna para mim que é o maior valor. Tá? E aí, eu posso usar
dessa maneira. Pego o maior valor do lado esquerdo. E aí mando remover a duplicata do lado esquerdo. Se a gente rodar aqui, o algoritmo ele vai ter que ter o mesmo resultado final. Pronto. Então, a árvore original e a árvore aqui são 12. Só que neste caso, o 12 foi substituído pelo 9. Tá? E aí aquele 9 lá foi removido da árvore. O nó que tinha, né? Aquele 9. Ok? Então, neste caso aqui, eu tenho essa alternativa. Eu, particularmente, eu uso esse aqui. Eu pego o menor do lado direito. Tá? Conforme eu botei aqui para vocês. Pego o menor valor do lado direito. E aí mando remover depois aquele elemento lá do lado direito. Ok? Professor, por que o senhor faz a remoção do lado direito? Por que o senhor pega o menor valor do lado direito? Porque foi assim que eu aprendi, tá? Mas não tem nenhuma diferença em pegar do lado esquerdo ou do lado direito, tá? O resultado sempre é o mesmo e tem o mesmo desempenho. Pronto. Então, remoção com 2 filhos, finalizado. Beleza? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Deixa eu só ver aqui nesse site como é que ele faz. Vou mandar remover o 12. É maior do que 7. Ok. Manda remover o 12. Pronto, ele copia o 9. Então ele pega o maior valor do lado esquerdo. O site aqui faz desse do lado direito. Desculpa, do lado esquerdo, né? Pessoal, dúvidas, perguntas? Tranquilo? Então agora a gente tem a nossa árvore binária de busca com os métodos adicionar, pesquisar, remover e o exibir. Então temos aqui a nossa estrutura de dados completa, né? Árvore binária de busca. Tranquilo? Dúvidas? Não mais, né? Bom, próxima aula. O que é que a gente vai ver? A gente vai fechar esse assunto, né? Mostrando árvore balanceada. Como é que eu posso balancear essa minha árvore, né? Como assim? Balancear a minha árvore, né? Posso ter uma situação onde a minha árvore fique, né, desequilibrada. Por exemplo, se eu inserir aqui os elementos de uma maneira, né, aleatoriamente, vamos supor que os elementos que eu estou colocando na minha árvore, coincidentemente, são todos maiores do que o da raiz, por exemplo. Ou em sua maioria, né, eles são maiores do que a raiz. O que é que vai acontecer? Nesse caso, quando eu começar a inserir os elementos, a minha árvore, ela visivelmente vai estar desequilibrada, vai estar desbalanceada, né? Os elementos, observem que a árvore aqui, ó, todos os elementos que eu botei aqui foram maiores do que a raiz. Então, a minha árvore, ela está desbalanceada, ela está maior para o lado direito. Isso é um problema? É, porque se a minha árvore ela é de busca, neste caso aqui, ela vai se comportar quase como uma lista linear, porque ela não vai dividir os elementos em dois, né? Em dois grupos, esquerda e direita. Infelizmente, a situação que ocorreu deixou os elementos todos para um lado, né? Ou, na maioria dos elementos ficaram de um lado só. E aí essa árvore está desbalanceada. Na próxima aula, a gente vai ver como resolver essa situação.
e aí a gente vai estudar árvores balanceadas. Beleza? Bom, dúvidas, pessoal? Perguntas? Não, né? Todos me ouvindo? Sim, professor. Beleza. Ok, pessoal. Então, vou finalizar por aqui, tá? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, uma boa semana e até quarta-feira. Tchau, tchau. Valeu, professor. Valeu. Valeu, pessoal, até mais. Falou.